Hoje a gente vai falar sobre os oligosacarídeos, que são as fibras. As fibras, elas têm uma característica especial de serem unidades de açúcares ligados que não sofrem hidrólise no nosso organismo, ou seja, que não são quebrados no nosso intestino. Se elas não são quebradas, elas não fornecem energia, elas não fornecem calorias. E isso dá algumas vantagens ou traz alguns benefícios ao organismo. Esses benefícios a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, existem dois tipos de oligosacarídeos. Nós temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas absorvem água na forma de gel. E aí, como exemplos, nós temos as gomas, as mucilagens, a aveia, as algas e frutos do mar. Tem ainda a pectina, que é encontrada na maçã, nas frutas cítricas e morangos, e que também é possível comprar na indústria de alimentos e é usada, por exemplo, para fazer gelatinas ou para fazer geleias, para facilitar na gelatinização, na formação, na produção da geleia. Bem, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que são as fibras solúveis. Quando a gente faz um mingau de aveia, por exemplo, a gente adiciona água no mingau de aveia. Dali a um tempo, se a gente deixar em temperatura ambiente, a gente observa que com o tempo a aveia absorve a água e incha. E forma também, o produto também fica com uma textura mais gelatinosa. Se a gente aquecer, esse processo acontece de forma ainda mais rápida. Esse inchaço se dá devido à absorção de água pelas moléculas de oligosacarídeos ou de fibras contentes que estão contidos na aveia, tá? Outro exemplo são as algas, por exemplo. O melhor exemplo é a alga que a gente faz sushi. Então, a alga que a gente faz sushi, se eu não me engano, chama nori. Ela é em temperatura ambiente ou desidratada, ela é sequinha. Quando a gente faz o sushi, que a gente coloca o gohan, o arroz, o salmão ou outro recheio e enrola, ela vai absorvendo a água, a umidade presente no arroz, e aí ela vai se tornando mais gelatinosa, até um pouco elástica. Então, são exemplos de fibras solúveis. Nós temos ainda a presença de fibras solúveis em alguns frutos do mar. Eu não sei se vocês lembram, pode ser que não seja do tempo de vocês, mas alguns anos atrás surgiu no mercado umas cápsulas de quitosana. A quitosana nada mais é que uma parte da pata do caranguejo ou de um outro crustáceo, de um outro fruto do mar, que é uma fibra solúvel. Então, a recomendação de uso era assim: consuma 4 cápsulas com água antes do almoço. E aí, essa quitosana, o objetivo era o quê? Consumir essa fibra com água, então a fibra ia absorver água e ocupar um volume no estômago e assim provocar uma maior sensação de saciedade, que de fato funcionava e acabava gerando um pequeno efeito na perda de peso, né? Existem ainda as fibras insolúveis. As fibras insolúveis, elas não são solúveis em água, então elas não vão absorver água. Elas são formadas pela celulose ou pela hemicelulose, que está presente na estrutura celular dos vegetais. Então, as principais fontes de fibras insolúveis são os vegetais folhosos, as frutas, os cereais integrais, então rúcula, agrião, brócolis, espinafre, cenoura, as cascas, né? A casca de maçã, o arroz integral, o trigo integral, são exemplos de alimentos que contêm fibras insolúveis. Bem, quais são as funções das fibras, né?
Como eu falei, as fibras não são hidrolisadas pelo intestino, elas não são quebradas. Sendo assim, elas não fornecem calorias. Então, ter a opção de adicionar algo na sua preparação que não fornece calorias pode ser muito interessante. Por quê? Porque você está adicionando um produto no seu alimento que vai dar um maior volume ao alimento, mas não vai fornecer calorias, né? Além disso, as fibras solúveis, por exemplo, elas absorvem água e com isso é possível diminuir os níveis de colesterol, porque elas absorvem a água e hidratam melhor o intestino. E aí a concorrência na absorção entre as moléculas de gordura e as moléculas de água, ou essas moléculas não absorvíveis, é maior. Então é mais difícil para o intestino absorver essa gordura, tá? As fibras, elas também proporcionam um melhor controle glicêmico. Por quê? Porque se você vai consumir um alimento com muito açúcar, a gente espera ter um pico glicêmico. Agora, se naquele alimento for inserida uma quantidade de fibras, essa quantidade de fibras vai dificultar a digestão ou a quebra, né, a quebra das moléculas de carboidratos no intestino, vai tornar a absorção do carboidrato ou da glicose mais lenta. Com isso, a curva glicêmica, ao invés de ter um pico de glicemia e de insulina, a gente vai ter uma curva mais achatada, porque esse tempo de absorção da glicose é maior, né? Então a absorção é mais lenta, tá? Além disso, as fibras, principalmente as fibras insolúveis, elas promovem um aumento do volume fecal. Por quê? Porque da forma como elas entram, elas saem. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, por exemplo, de comer, quando a gente come algum produto que tem milho, né? Se a gente não mastiga direitinho o milho, no dia seguinte a gente vai ao banheiro e vê o milho lá, né? Não precisa ter vergonha não, gente, é fisiológico, todo mundo faz isso, tá? É até uma defesa do corpo, todo mundo faz cocô e olha o cocô. Então, se a gente come milho e não mastiga corretamente, no dia seguinte a gente vê o milho lá, oi milho, tudo bem? Por que isso acontece? Porque a casca, a parte de fora do milho, ela contém celulose, que é a fibra insolúvel, que se a gente não mastigar corretamente, não tem a extravasação do amido presente no interior do milho, e aí do jeitinho que ele entra, ele sai. Então, por que é interessante consumir? Porque com isso você aumenta o volume fecal, então acelera o trânsito intestinal, e isso pode melhorar, né? Acaba melhorando o funcionamento do aparelho digestivo, principalmente a velocidade do trânsito intestinal. Com isso, a gente diminui a incidência de doenças do intestino grosso e da vesícula biliar. Por quê? Porque as fezes são os dejetos do metabolismo, né? Então, claro que a gente não quer um trânsito intestinal muito acelerado a ponto de não ter uma certa solidificação das fezes, mas também não é correto ter um trânsito intestinal muito lento, uma prisão de ventre, né? Um intestino constipado. Por quê? Porque as fezes ficam ali muito tempo no intestino, isso pode... elas podem se tornar, de certa forma, tóxicas e ficarem ali expondo o corpo a alguns dejetos por um tempo superior ao necessário. Então, é interessante ter um ritmo intestinal regular, né? O correto é ir ao banheiro 1-2 vezes por dia,
né? Ou pelo menos diariamente. Não ir ao banheiro diariamente não é correto, então é sinal que o consumo de água está inadequado, que o consumo de fibras está insuficiente, ou que tem uma outra falha, uma outra patologia envolvida, né? Então, as fibras também têm essa função de diminuir a incidência das doenças do intestino grosso, principalmente do câncer, né? Porque as fezes, como eu falei, elas são os dejetos que precisam ser eliminados, eles ficam lá, pode ser que eles causem microferidas no intestino, que ele fique tendo essa necessidade de se reparar, e nessa necessidade de se reparar pode haver alguma mitose ou alguma multiplicação errada de alguma célula e assim surgir uma célula cancerígena, né? É assim que surge o câncer. Surge uma célula cancerígena, o corpo não reconhece pode não reconhecer aquela célula como uma célula diferente, né? E não combater aquela célula, e essa célula pode se multiplicar de forma desordenada e assim surge o câncer, tá? Por último, as fibras elas também dão uma maior sensação de saciedade. Por quê? Porque a gente consome a fibra insolúvel, que são as folhas, né? As folhas, os vegetais, que não são hidrolisados e que se mantêm intactos ao longo da digestão. Ou a gente consome uma fibra que, quando a gente consome água, ela incha, ela absorve água, a gente tem um menor espaço, né, uma menor disponibilidade para consumo dos outros alimentos que são mais calóricos, e então a gente tende a ter um menor consumo e também uma maior saciedade, porque as fibras, como elas não são hidrolisadas, fazem com que a refeição tenha um maior tempo de digestibilidade, e aí a gente fica saciado por mais tempo, né? Um exemplo dessa saciedade por mais tempo acontece, por exemplo, quando a gente come churrasco. Não tem nada a ver com fibras, eu só vou associar a questão da saciedade, né? Quando a gente consome churrasco, um alimento com muita gordura, com muita proteína, a gordura e a proteína têm uma digestão mais lenta, né? O carboidrato ele tem uma digestão quase que imediata, ali, de 30 minutos a 1 hora. A gordura e a proteína têm uma digestão que pode levar de 4 até 6 horas. Por isso que quando a gente almoça, por exemplo, churrasco, ou vai numa churrascaria, a gente só quer saber de comer no dia seguinte. Por quê? Porque o nosso corpo está ocupado fazendo a digestão daquela refeição, então a gente fica saciado por mais tempo. A mesma coisa acontece quando a gente consome as fibras, né? Como elas não são hidrolizadas, elas vão atrasando o processo de digestão, apesar de acelerar o trânsito intestinal. A absorção dos nutrientes é mais lenta, então a pessoa fica saciada por mais tempo, ok? Bem, além das fibras solúveis e insolúveis, nós temos também os fruto-oligosacarídeos. Os fruto-oligosacarídeos também são fibras que também não são hidrolisadas e não são fontes energéticas. Qual a diferença desses fruto-oligosacarídeos? Quimicamente, ao final da molécula da fibra, das unidades de glicose ligadas, existe uma unidade de frutose. Essa unidade de frutose faz com que esse carboidrato não seja hidrolisado, então não tenha a capacidade de ser hidrolisado. Por isso, os fruto-oligosacarídeos também são conhecidos como amido-resistentes. Os fruto-oligosacarídeos são encontrados naturalmente em vegetais e plantas, como a alcachofra, a raiz da chicória, o dente de leão, o alho, a cebola, a banana, principalmente a banana verde, a batata iacon. Os fruto-oligosacarídeos ou amido-resistentes, eles podem ser adicionados a qualquer tipo de alimento, e eles não acrescentam sabor nem alteram a viscosidade do produto final. Eles resistem à digestão
mas são rapidamente fermentados pelas bactérias presentes no cólon, porque eles apresentam uma alta dispersão em água e também atuam aumentando o bolo fecal e reduzindo a incidência de constipação. Qual a principal vantagem dos frutoligosacarídeos? Eles alimentam as bactérias benéficas existentes no cólon, né? No nosso intestino, nós temos bactérias que são benéficas a nós, que produzem vitaminas do complexo B, que nosso organismo utiliza, que protegem o nosso sistema imunológico. Então, tem um efeito, tem uma ação probiótica, tá? Então, esses amidos resistentes, como eu falei para vocês, eles estão presentes principalmente na farinha de banana verde, ou na biomassa de banana verde, na batata Yacon. E, como eu falei, eles são hidrolisados por ação dessas bactérias do cólon. Não são hidrolisados por nós, mas são hidrolisados por essas bactérias do cólon, servindo como alimento para essas bactérias, e assim a gente consegue aumentar a população dessas bactérias benéficas. Eu esqueci de falar que esses frutoligosacarídeos, eles podem ser feitos, né, elaborados em casa, ou eles podem ser comprados, né, pela indústria. Então, por exemplo, existe esse produto aqui que são frutoligosacarídeos em pó, tá? Existe farinha de batata, da batata Yacon, existe a farinha de banana verde. A gente pode também fazer a biomassa de banana verde. O que é a biomassa de banana verde? É quando a gente compra a banana verde, cozinha na panela de pressão, depois que ela está cozida a gente descasca e amassa ou passa no processador e vira uma biomassa. Essa biomassa, essa massa, ela pode ser desidratada e vira farinha de banana verde, ou ela pode ser usada na forma de biomassa mesmo. E aí ela pode ser acrescentada em outros alimentos. Então, pode ser acrescentada numa torta de frango, numa torta salgada, num empadão, num brigadeirão, num brigadeiro, num sorvete. Por exemplo, num projeto de pesquisa que eu e o professor Breno desenvolvemos ano passado, nós fizemos um sorvete funcional. Eu não sei se vocês participaram de umas oficinas que teve na Semana de Gastronomia, mas eu não lembro se vocês já estavam aqui ou não, mas nós fizemos sorvete de maracujá pérola do Cerrado. E aí a gente comparou o sorvete com adição de biomassa de banana verde e sem adição de biomassa de banana verde. E o sorvete com adição de biomassa de banana verde, ele teve uma melhor aceitabilidade. E ninguém desconfiou que tinha que tinha sido adicionado nada ali. Então a gente teve um sorvete funcional com uma menor quantidade de açúcar, uma menor concentração calórica, proporcionalmente uma menor quantidade de gordura, porque a gente adicionou ali um volume de alimento, né, que ocupava volume no rendimento final do produto, mas não fornecia calorias nem nutrientes. Então a gente teve um volume maior com proporcionalmente uma quantidade menor de calorias, gorduras, açúcares, etc. Então, essa biomassa de banana verde, como eu falei, ela pode ser adicionada em diversas preparações e ela não tem gosto. Ninguém diz que foi adicionada, não tem gosto de banana, não tem cheiro, não tem nada, assim. Aqui em casa, volta e meia eu faço, assim. Então, a Juju tá pedindo brigadeiro, eu faço brigadeiro, jogo uma biomassa ali, ninguém fica nem sabendo. Bolo de cenoura eu já fiz com biomassa de banana, pão, essas torta de liquidificador, eu saio adicionando. Eu faço a biomassa de banana verde, congelo, e quando eu quero fazer alguma preparação, a consciência da nutricionista, uma preparação mais calórica, né, com mais açúcar, a consciência da nutricionista pesa, aí eu vou lá e coloco um percentual de biomassa de banana verde, e aí é só sucesso, tá bem? Bem, como eu falei, então,
a gente tem os amidos existentes na farinha de banana verde, na biomassa de banana verde, na batata Yacon, em alguns produtos disponíveis no mercado, tá? E aí a gente precisa, para finalizar, falar sobre a recomendação de fibras, né? A recomendação de ingestão de fibras diária é de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Então, para vocês terem ideia, quando a gente consome, por exemplo, uma maçã, a gente consome ali aproximadamente 2 gramas de fibras por dia. Então, a recomendação é de 25 a 30 gramas de fibras por dia, tá? O excesso em quantidade insuficiente, né, a falta da fibra pode causar, por exemplo, constipação, ou a longo prazo pode favorecer a ocorrência de doenças intestinais, etc. E já os excessos podem levar à diminuição da absorção de nutrientes, de algumas vitaminas, por acelerar muito o trânsito intestinal. E aí, com isso, a gente tem, então, pode haver uma deficiência de alguns nutrientes. Esqueci de falar da chia. A chia também é um bom exemplo de fibras solúveis, né? A chia absorve a água, ela dá um volume às preparações e não tem gosto. Então, pode ser usado farinha de chia, o próprio grãozinho da chia, ser adicionado a alguma preparação. E é uma fibra bastante boa, bastante saudável, tá? Bem, para finalizar